O nosso irmão Delcio Soares, o fundador da Web Rádio Cristo Consolador, com sua equipe, Dona Marisa, sua esposa, seu filho, uma equipe excepcional. Eles apresentam o programa Estudando a Codificação Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 20 e 21. Bem-aventurados que têm os olhos fechados. Programa simplesmente excepcional. E aí nós convidamos você para mais esse programa que vamos reproduzir na sequência. Lembrando que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é esse, divulgar a doutrina espírita. Convidamos você para mais esse programa aqui na Web Rádio Cristo Consolador, com Delcio Soares e equipe, ou seja, Delcio Soares, Dona Marília Silva, Cátia Martins e Hugo Laércio, filho de Delcio Soares, que apresentam o programa Estudando a Codificação Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 20 e 21, bem-aventurados que têm os olhos fechados. Mas nós temos os olhos abertos. E é por isso que convidamos você para mais esse programa aqui na página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. Muito obrigado pela sua companhia. Olá, muito bom dia a você que já nos acompanha aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, nesta manhã de segunda-feira, dia 30 de maio de 2022, estamos iniciando mais um programa Estudando a Codificação Espírita, e hoje nós estamos aqui mais uma vez, para refletir sobre o Evangelho, sobre os ensinos do Mestre Jesus, através da doutrina dos Espíritos, já contando com a participação dela, que sempre está conosco aqui, nossa irmã Cátia. Bom dia, Cátia, seja sempre bem-vinda. Bom dia a todos, que nos acompanham aqui pela rádio e que nos vê aí no gravado e também ao vivo. Bom dia, Cátia. Bom dia, Delson. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, que possamos estar todos reunidos aqui juntos, para louvarmos a Deus, nosso Mestre Jesus, e aprender sempre um pouco mais do Evangelho. Muito bem, é isso mesmo. Hoje nós contamos com a nossa
a companheira Marília, né? Minha esposa, teve uma consulta médica de rotina, a gente sabe que tem que cuidar também do corpo, né? Então, foi lá no posto de saúde, provavelmente não chega a tempo. Mas tem eu, tem você, daqui a pouco o Hugo deve pintar por aqui. E já tem nossa companheira aqui, Célia Zacarias, né, nos dando um bom dia, irmãos queridos em Cristo, excelente dia a todos, luz e paz. Então, para nossa irmã Célia, bom dia também, boa semana, que a semana seja bastante proveitosa para todos nós, né, para os nossos ouvintes, que sejamos aí cumpridores dos nossos deveres, né, assumindo sempre os nossos ideais aí, que é aprender, trabalhar, vivenciar as experiências que a vida nos coloca aí como forma de aprendizado. Então, vamos dar início aqui a programa. Eu já vou tirar uma mensagem aqui do livro Vinha de Luz. Vou pedir a Kátia para fazer a prece inicial. Eu vou ler a mensagem aqui. A mensagem do livro Vinha de Luz, do nosso companheiro Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na mensagem de número 90, que traz aí, de coração puro, né? Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22. E assim nos diz Emmanuel: espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta da ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra, e a quantos experimentam dificuldades para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando nos reporta ao coração puro. Conhece os homens alguns raios de amor que não passam de restas fugidas, a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis escuros, obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surge uma circunstância contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardamos o coração elevado e puro. Então, essa mensagem de Pedro, né, que explicitada por Emmanuel, é muito linda, né? Está na Epístola de Pedro, muito linda, para que nós possamos refletir o que é que nós estamos fazendo, né, com esse amor que nós oferimos uns para com os outros, né? Será que é um amor verdadeiro? Será que nós já compreendemos as dificuldades pela qual passamos e também pelas que passam os nossos semelhantes? Diz Jesus no Evangelho que o amor cobre a multidão de pecado. Então nós devemos saber que todos é passível de receber esse amor, esse carinho, essa orientação, independente da sua condição evolutiva. Nós estamos aqui para nos abraçarmos, para caminharmos juntos. Não importa se um já aprendeu uma letra a mais do beabá ou não. O que importa aqui é que somos todos filhos do mesmo Pai, essência da mesma essência.
e teremos o mesmo caminho como destinação, o aprendizado e a evolução. Então, assim, eu vou já cumprimentando o nosso companheiro Hugo, que está chegando aí. Bom dia, Hugo. Né? Bom dia, pai. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Já tiramos aqui a mensagem, né? E já vamos passar para a preparação da nossa irmã Kátia. E logo após, você pode tirar o texto aleatório aí do Evangelho. Vamos lá nesse momento, após essa linda mensagem, com muitas verdades, vamos nesse momento interiorizando os nossos sentimentos e colocando eles em evidência agora também, para que nós possamos alcançar esse amor, esse carinho, essa paz que nós tanto almejamos, para que nós possamos pôr para o lado exterior, para experimentarmos a nossa vida, o doce e suave encanto de lidarmos com essas dádivas que através do amor nós recebemos todos os dias. Só doando amor, só doando carinho, só doando a paz, a harmonia, é que poderemos experimentar um pouco mais a felicidade no nosso plano. Pararmos de teimarmos e lutarmos, remarmos contra a maré e aderirmos logo ao plano de Deus, ao caminho que Jesus traçou para nós. Vamos experimentando esse doce e suave bálsamo dessas claridades do amor que nos envolve por completo, como uma luz azul intensa que abrange a todos nós. Vai aumentando e vai alcançando todo o nosso planeta, deixando todos melhores, felizes, tocados do amor de Deus, nosso Pai querido, que nos criou para isso, para nos unirmos no amor, na paz e seguirmos de mãos dadas nesse caminho, importando-nos uns com os outros. E só assim, enxergando o outro como um ser de necessidades como nós mesmos, é que vamos compreender o que vai no coração e na mente de cada um. E vamos aprendendo também que o perdão das faltas alheias é o melhor que nós podemos fazer para que possamos limpar logo o ambiente, sanar todo o ambiente através da luz, do amor e do perdão. Que Deus possa nos auxiliar nesse caminho, para que nós possamos, com esse amor que Ele nos doa a todo momento, nos preencher por completo para que possamos doar também. E que essa mensagem e que essa oração seja uma realidade no meio de todos nós. Não seja só palavras, não seja só da boca para fora. Sejam atitudes, seja uma realidade no nosso meio, em todo esse planeta, estendendo a todos, tanto no plano material quanto no plano espiritual, para que nós possamos experimentar a felicidade o mais breve possível e da melhor maneira possível nesse plano que nós nos encontramos atualmente. Vamos agradecendo a Deus esse programa, essa web rádio, que todos nós aprendemos nesse caminho com ela, com cada irmão que tem aqui, que vem trazer os seus ensinamentos, sua compreensão, seus esclarecimentos, os exemplos. Vamos agradecendo por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E assim vamos agradecendo por tudo, com a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Muito obrigada a todos. Vamos todos agora escolher aqui um texto aleatório para que a gente possa iniciar hoje o nosso programa, a instrução do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse programa, Estudando a Codificação Espírita.
E aqui abrimos no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. São Marcos, capítulo 10, versículo 19, São Lucas, capítulo 18, versículo 20, São Mateus, capítulo 19, versículo 19. E caiu aqui no item 4, né, da piedade filial. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará, porque, pois, promete como recompensa a vida sobre a terra e não a vida celeste. A explicação está nessas palavras, que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desnatura o sentido. Para compreender-se essas palavras, é preciso se reportar à situação e às ideias dos hebreus, à época em que foram ditas. Eles não compreendiam ainda a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Deviam, pois, ser mais tocados, pois, pelo que viam do que pelo que não viam. Por isso, Deus fala numa linguagem à sua altura e, como as crianças, lhes dá em perspectiva o que pode satisfazê-los. Estavam, então, no deserto. A terra que Deus lhes dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Eles não desejavam nada mais além disso. E Deus lhes disse que viveriam nele longo tempo. Quer dizer que a possuiriam por muito tempo se observassem seus mandamentos. Mas ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro, iniciá-los na vida espiritual e lhes dizendo: meu reino não é deste mundo, é nele e não na terra que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com essas palavras, a terra prometida, material, se transforma numa pátria celeste. Também, quando chama a observação do mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, não é mais a terra que eles prometem, mas o céu. Esse é um texto muito bonito, porque sempre reporta, né, aos nossos pais, aqueles que nos deram a vida, a quem nós devemos tudo. Mesmo aqueles que, né, aqueles pais que muitas vezes a gente percebe que não honra com os compromissos para com os filhos, cumprindo suas obrigações, né, para com os filhos, lhes dando educação, ensinando a ficar no bom caminho, a se manter firme neles. É uma condição que a gente percebe que muitos pais não estão zelando por isso, não zelaram, e depois vem um arrependimento, né, porque criam filhos, se não for um filho que já tem um sentimento, um germe lá dentro da bondade dentro dele, acaba deixando no mundo filhos sem comprometimento com o bem, sem comprometimento com o amor, com a gratidão, e sempre se revoltam, acabam se revoltando contra os próprios pais, né, que lhes deram a vida, porque os pais falharam na sua missão. Mas para aqueles pais, né, e para aquelas pessoas, né, que são filhos também, que já sabem o verdadeiro sentido de ter um pai e uma mãe, de honrar, de escutar o mandamento, né, mesmo que não tenham ouvido ou percebido dos próprios pais essa questão da gratidão, né, da piedade filial, enfim, tentem pelo menos, né, através da religião, dos bons exemplos que tem no caminho, honrar o pai e a própria mãe. Porque a gente sabe que a mãe, naquele útero que carrega 9 meses uma criança, é a porta ali, né? A porta de comunicação entre o céu e a terra. A mãe recebe no seu útero um corpo de carne, né, que vai ali se desenvolvendo, mas também recebe o espírito, que teve ali o seu preparo todo no plano espiritual, para que se unisse ali corpo e alma para uma nova vida, uma nova viagem, né, nesse planeta. E muitas mães, logicamente, né, não vamos dizer que são todas que têm dificuldades, né, não são todos os pais que têm dificuldades de criar filhos, de mostrar bom caminho, de dar bons exemplos. Tem muitos pais que a gente vê que são vencedores nesse sentido, criam bons filhos, dá tudo o que precisam. E aí, cabe ao próprio filho utilizar, né, as ferramentas que o pai ofereceu, que o pai mostrou no caminho. Às vezes a gente percebe, né, que os pais ensinam, porque tem tanto amor pelos filhos, tanto carinho, tanta vontade de ver o filho vencer, que nem pratica tanto o que fala, mas quer que o filho seja melhor do que ele. E às vezes a gente, né, vê filhos que falam: pai, você
fala tal coisa, mas você não pratica. Não importa, né? Se a gente entende muito bem, né, o amor de um pai e de uma mãe, não precisa muitas vezes do pai e uma mãe praticar tudo aquilo que ele fala. O certo seria, né, o bom, seria exemplificar, como Jesus fez, mas nós não somos Jesus ainda. Então, entendendo nossos pais como criaturas falhas também, a gente precisa de entender a mensagem que o nosso pai, que a nossa mãe quer passar, o amor que ele quer nos transmitir, né? A vontade, o objetivo que ele quer que nós alcancemos. Então, nós como filhos, nesse caminho que nós estamos, precisamos de olhar toda a trajetória do nosso pai, nossos pais, todo o sacrifício que eles fizeram, independente dos erros que eles cometeram, e entender que por mais difícil que seja a transmissão da lição que eles querem passar para nós, a gente tem que entender o fundo ali, o pano de fundo, que é o amor que eles querem transmitir. Pode ser de uma forma imperfeita, sim, mas é uma forma deles quererem ensinar e querer que nós sigamos bons passos, melhores do que o que eles foram. Né? Eu tenho um exemplo, né, na minha vida, porque eu não fui criada a vida inteira pelo meu pai e pela minha mãe. Né? Tive muito pouco tempo, inclusive, a minha mãe, um pouco mais de tempo o meu pai, mas que Deus levou ele, né, num momento assim da nossa adolescência, mas deixaram marcas e hoje eu entendo muitas coisas que aconteceram, né, na caminhada deles, que não puderam estar com a gente todo o tempo, mas a gente, como pessoas mais velhas, né, entendendo o caminhar deles, tentando rememorar tudo o que aconteceu, a gente entende que eles deram o melhor que puderam. Minha mãe deu o melhor que ela pôde, dentro das possibilidades, da capacidade que ela teve, né, da capacidade mental, inclusive, que ela teve. Ela passou os ensinamentos que ela pôde passar. No pouco tempo que meu pai esteve aqui, ele passou os ensinamentos que ele pôde, do tempo que Deus permitiu que ele estivesse aqui entre nós, né? E hoje eu me pego falando para o meu filho as mesmas coisas que meu pai falava. Então, são palavras que nós nunca esquecemos na vida. Tudo que o nosso pai e nossa mãe falou, a gente aproveita para o resto da vida, não importa se nós tivemos um tempo de qualidade de 1, 2 anos, 3 anos, que nós pudemos reter aqueles ensinamentos, mas é isso que nós vamos passar depois para os nossos filhos. No momento de dificuldade, no momento que nós estamos em encruzilhada, às vezes lidando com filhos doentes, com filhos malcriados, que não entendem o que a gente espera deles, que a gente quer de bom para eles, a gente se pega transmitindo aquilo que os nossos pais passaram e sempre tentando melhorar, né? Hoje nós não podemos falar, poxa, eu não sei fazer diferente. Meu pai passou só isso, ou foi só esse tempo, ou então foi meio imperfeito, não era do jeito que eu gostaria, mas a gente sempre pode melhorar como pai, como mãe. E nós, como filhos, temos a obrigação de entender os nossos pais, porque hoje, como adulto, a gente se enxerga como um ser de muitas limitações, mesmo com tudo e com todos, mesmo com os recursos que nós recebemos, nós temos as nossas limitações, a gente muitas vezes não consegue avançar, e aí a gente passa a compreender e agradecer aos nossos pais tudo que eles fizeram por nós, o amor que eles dedicaram, né? Então é isso, Deus espera de nós que nós honremos mesmo pai e mãe, né? Moisés disse lá, colocou lá no decálogo, né? Honrar o pai e mãe. Na religião que eu frequentava, eles falavam que honrar pai e mãe era o primeiro mandamento com promessa, ou seja, com promessa da vida eterna. E aqui nós não vemos diferente no Espiritismo. A vida eterna significa também nós honrarmos aquele vaso que nós somos depositados, né? Aquele vaso do útero da nossa mãe, que nós somos ali depositados, nós somos modelados ali para uma vida eterna, uma vida de amor, né? E hoje a gente sabe que é a gratidão, que é o amor que nós temos pelos pais, que vai fazer com que nós mereçamos, né, um futuro melhor, tanto no plano material, quanto no plano espiritual. Tem um trecho da Bíblia que diz, né, também uma coisa muito importante, não relacionada especificamente ao pai e mãe, mas relacionado aos idosos, que diz o seguinte, né, que a gente tem que tentar sempre andar no bom caminho, né, para que quando chegar o dia da nossa velhice, o dia lá que nós tivemos aquele momento, né, de decrepitude da nossa vida, lá quase lá nos momentos finais, a gente não se arrepender do nosso passado. Então, ande com Deus,
ande com Jesus, para que a gente não tenha arrependimentos. E um dos momentos mais importantes, né, que nós temos na nossa vida é quando nós estamos com os nossos pais. Bons ou não, né, no nosso parco, né, nosso pouquíssimo entendimento, a gente precisa de sempre entender o pano de fundo dessas relações entre pai e mãe. Mas o importante é nós sermos eternamente gratos, porque por mais que nós tenhamos tido dificuldades, né, no relacionamento, nós temos um motivo muito grande, né, que é essa via em que nós fomos depositados no ventre da nossa mãe, para a gente poder ter a oportunidade da reencarnação. Enquanto muitos espíritos ainda estão programando as suas reencarnações para novas tarefas, nós já estamos aqui. Então, nós precisamos de honrar nosso pai e nossa mãe, agradecer, amar, cuidar principalmente, né, naqueles momentos de mais dificuldade, né, da velhice e tudo mais, para que a gente possa ser né, não só pelo prêmio, mas é garantido por Deus que nós vamos ter dias mais felizes, tanto aqui quanto no plano espiritual, nesse cumprimento dessas promessas. Muito bem, Kátia. Nós estamos hoje finalizando, né, o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o último item, o item 20, né? O capítulo 8 que traz aí o tema central, bem-aventurados puros de corações, né, de coração, nós já passamos aí, e hoje estamos finalizando esse capítulo. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados, é uma mensagem, eu vou pedir ao Hugo para que ele possa fazer a leitura do texto, né? E já iniciar aí as nossas reflexões sobre esse texto, para que a semana que vem nós possamos já adentrar aí o capítulo 9, né? Então vamos lá, Hugo. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me chamastes? Seria para eu impor as mãos sobre a pobre sofredora que estás aqui a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a visão, e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança! Que ora espere, não sei fazer milagres sem a vontade de Deus. Todas as curas que eu consegui realizar, e que foram de vosso conhecimento, somente as atribuí àquele que é, em tudo, o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, pois, olhai sempre para o céu, dizendo do fundo de vosso coração: Meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se preciso for, a fim de que minha alma se eleve até vós com a brandura que tinha quando a criastes. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que tereis pedido, apenas timidamente como recompensa da vossa abnegação. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que aqui são comentários, é interessante a gente conversar sobre essa mensagem, né? E só para explicar, essa comunicação foi dada a propósito de uma pessoa cega, para a qual evocamos o espírito de J.B. Vianney Curadars. É interessante, né, que como hoje, né, nós encontramos pessoas que, ou por nascença, ou por, né, algum desafio, alguma situação, ficam cegas, né? E nesse encontro aqui, né, provavelmente na sociedade espírita ali no momento, foi, né, chamado esse espírito, né, para que ele, né, fizesse ou essa cura, ou, né, falasse algo sobre a questão da cegueira dessa irmã. E ele fala, né, que bem-aventurados os que têm os olhos fechados. E aí é até interessante, né, porque nós, dentro da nossa visão material, né, claro que todos nós queremos a saúde, né, queremos a plenitude de nossas capacidades, de nossos sentidos, mas muitas vezes, na visão espiritual, e isso o Espiritismo nos mostra através das múltiplas reencarnações, que essas limitações que nós encontramos em uma vida, ela se faz benéfica, ou porque ela nos abre uma possibilidade de analisarmos coisas que nós não analisaríamos se tivéssemos a plenitude da saúde. Então, no caso dela, né, talvez com essa cegueira,
ela tenha, né, aberto a percepção dela, né, para outras possibilidades, ou naquela escuridão que ela se encontra, né, física, ela tenha desenvolvido outras luzes espirituais, porque ela está analisando outros aspectos da vida, que talvez se ela tivesse né, a visão, ela não conseguiria enxergar, porque, né, não valorizaria a vida, ou, né, estaria ali na correria da vida e não pararia, né, até pela limitação que lhe foi imposta, né, para observar o que as pessoas falam, o que ela sente, né, ter ali dentro da escuridão ali, né, do seu sentido, poder estar refletindo sobre outras possibilidades, né, então essa visão, né, que os espíritos nos trazem é bem interessante, né, que que dentro ali da possibilidade da vida dela, né, aquele desafio lhe abre outras possibilidades, lhe permite, talvez que ela, dentro da escuridão, ela encontre a luz, porque quantos de nós, né, vemos o mundo, vemos as coisas do mundo, mas o que nos chama a atenção? O que nos chama a atenção é o brilho do ouro, né, a ganância do dinheiro, ou é a ganância do poder, né, as possibilidades de galgarmos certos status sociais, e para isso saímos, né, num desatino, né, derramando sangue, né, criando decepções, criando situações embaraçosas para o próximo, ou seja, nós temos, né, olhos materiais, mas não temos olhos espirituais. Nós vemos o mundo e apenas vemos possibilidades de destruição, né? Não temos nada de positivo a contribuir com o mundo. E talvez, né, nessa possibilidade, né, nessa irmã que está cega no mundo material, ela está muito mais sintonizada com essas frequências espirituais, né? Ou tem a possibilidade dessa sintonia, porque ela foi, né, dentro da vida dela, lhe foi imposta essa limitação através da reencarnação, que, né, ou do desafio que ela encontrou, que lhe abriu uma outra possibilidade de enxergar o mundo. E essa é uma questão interessante que muitas vezes nós temos dificuldade de entender, né, na nossa vida material, que as limitações, sejam elas quais forem, elas, ao mesmo tempo que talvez sejam realmente limitações, elas nos impeçam de avançar o caminho, mas, por outro lado, talvez elas nos impeçam, né, de acelerar em busca de um abismo, né, de irmos a buscar certas coisas que estão na nossa natureza ainda, no nosso pensamento, no nosso caráter, mas que se nós fôssemos por essa direção, nós sofreríamos mais. Então é um freio, é um limite que, né, a espiritualidade nos impôs e falou, olha, nessa vida, Hugo, você não vai por esse caminho. E nós vamos garantir que você não vai. Você não vai ter condição, talvez até física, de ir por esse caminho. Porque pela sua natureza, você iria, né, pelo seu desejo, pela sua evolução atual. Mas por conta dessa necessidade, né, dessa limitação espiritual, né, ou física que lhe foi imposta, você não vai ter condição de ir nesse caminho. E naturalmente, né, pela minha visão, pela minha limitação, ou pela visão que eu tenho de mundo, eu vou sofrer, né, porque eu queria ir por aquele caminho, eu queria seguir a minha natureza, mas não me é permitido. E aí que vem, né, os espíritos com essa reflexão, né, falando, né, que muitas vezes o que se faz necessário, justamente que ore e espere, né? Ou seja, que tenha paciência para passar por esse processo. E muitas vezes nesse processo, se houver abnegação, se houver a reflexão, né, se houver um processo ali de transformação, eu vou curar primeiro o meu espírito. Ou seja, eu vou mudar a minha percepção da realidade, talvez eu vou aceitar, vou me resignar ali diante daquela situação, e com isso eu vou aprender. E aí, se vier a cura, né, seja a cura aqui no caso da cegueira, ou de uma limitação, ou que eu não sinta mais aquele sentimento de incômodo que eu sentia ali na dor, no sofrimento, naquela doença, sei lá, quando vier essa sensação, o principal eu já fiz, que foi mudar a minha percepção, foi criar novos valores. E com isso, né, novos caminhos, talvez nem aquele caminho lá que eu queria, não me importa mais,
porque novos caminhos vão se abrir e esses novos caminhos vão me fazer evoluir novamente. Então, nós temos essa dificuldade, porque é natural, porque nós temos o sentido da vida, da preservação da vida, né? E todos nós queremos ser felizes, né? Mas, assim, existe a necessidade, digamos assim, do Hugo encarnado e do espírito Hugo desencarnado. E muitas vezes a necessidade do espírito Hugo, ela entra em conflito com a do Hugo atual, do Hugo que está reencarnado. E aí vem essas diferenças, né? Não, o Hugo, como espírito, precisa disso, para ele evoluir para as próximas reencarnações, para ser feliz a longo prazo. Mas eu quero ser feliz a curto prazo também. E às vezes não bate, né? É como um jovem que, né, às vezes ganha ali o dinheiro, né? E mas no futuro, né, provavelmente eu vou ficar velho, eu vou precisar me aposentar, né? Eu vou ter um planejamento, eu tenho sonhos maiores. Só que no atual, não, eu quero gastar o dinheiro aqui com, sei lá, balada, com roupa, com sei lá o quê, né? Com muitos com bebida, com festas. E aí vem sempre esse balanço entre o que eu quero agora e o que eu sei que eu vou precisar no futuro, né? E aí vem muito difícil nós termos essa capacidade de balancearmos, né? E de muitas vezes sacrificarmos o hoje ou nossas necessidades atuais pelas necessidades que, ainda que sejam futuras, quase com certeza elas acontecerão, porque elas fazem parte do processo da vida. E aí nós encontramos essa mesma situação aqui, né? Onde como espírito, né? Talvez por provações, talvez por né, erros de outras existências, ou por um momento ali de inflexão, de mudança de caminho, aquele espírito ele precisou estar nessa encarnação cego. E claro que isso traz uma série de limitações, de dificuldades, de angústias, e aí vem, né, o convite do espírito, né, que respondeu, para que haja essa reflexão, para que haja esse momento de resignação, de espera, de paciência, né, para que, se for da vontade de Deus, sim, aquela pessoa fique, né, curada, na medicina ou através de um milagre, ela encontre a visão novamente material, mas caso não, que ela possa evoluir, né, ela possa crescer, se desenvolver. Mas aí vem sempre essa dificuldade que nós temos, né, porque dentro do nosso imediatismo, da nossa visão material, nós queremos tudo para essa vida. Não, eu quero ser feliz, eu quero, né, quero mudar, quero, né, ter tantas coisas materiais quanto espirituais, as virtudes, mas as capacidades físicas e, né, materiais para tudo. Só que não é assim que a vida funciona, né? É degrau a degrau. Talvez você consiga capacidade material ou tenha, né, já tenha desenvolvido a administração dos bens, mas na capacidade espiritual ainda está pouco. Então, se você tiver esses bens, você vai fazer uma bagunça só na sua vida. Talvez você tenha capacidade espiritual, mas o desenvolvimento dessas, né, da administração, dessas situações materiais você não desenvolveu. Então, são várias situações que, né, aí nós verificamos o quanto a reencarnação ela é complexa, quantas nuances da vida de cada um de nós. Né? Por isso que nós não podemos dizer que, né, nem tudo é ao acaso, e também nem que, né, que nós estamos né, passando por tudo é predestinado. Não, existem certos planejamentos macros, existem certas situações que são o livre-arbítrio, mas todas as situações elas nos trazem lições customizadas, né, individualizadas. Então, eu tenho minhas lições, meus desafios, o pai tem o dele, a Kátia tem o dela, cada um está na sua vida com os seus desafios. Talvez se a Kátia trocasse de vida comigo, em um dia ela resolvia todos os meus desafios e ela já estava curtindo tudo, né? Talvez se eu estivesse na vida dela, eu resolvia alguns desafios e também estava tranquilo. Ninguém sabe, só que é fácil nós termos fórmulas para a situação do outro. O difícil é a nossa, porque é justamente as nossas lições, não são as lições do outro. Então a gente olha para a vida do outro, não, eu ali eu faria isso, pronto, estou curtindo a vida, né? Mas aquela é a lição do outro, aquela é o desafio do outro, né? Na minha lição ela é específica, meus desafios eles são, né, para mim, é a cruz que eu consigo carregar, né? A minha cruz. Então é bem interessante, né, essa situação
que os espíritos eles demonstram aqui nesse caso, né, e que muitas vezes a própria cura, né, nós verificamos a cura como a solução dos problemas, né, e não é às vezes, né, a solução dos problemas é a evolução espiritual. E aí até para finalizar aqui, né, meu comentário, até uma situação, né, que um exemplo pode acontecer e muitas vezes acontece, né, duas pessoas descobriram, né, que tem câncer, por exemplo, né, câncer terminal. Para elas, né, talvez o processo ali da vida material vai se encerrar, mas dependendo da visão delas, né, de cada uma delas pode entrar em desespero, né, pode lutar ali naquele processo, né, vai acabar desencarnando, e para ela aquilo ali foi um processo de talvez de expiação ou de dor, né? Ela não conseguiu tirar uma força impulsionadora para o futuro dela em outras reencarnações, né? Já a outra não, ela teve ali a fé, se resignou, trabalhou, fez o que era possível, lutou, aceitou, teve as fases do luto e aceitou, não, eu vou desencarnar, deixa eu ter meus últimos laços aqui com a família, preparei tudo, está tudo resolvido, né? Em algum momento ela parte. Para esse segundo espírito, aconteceu a mesma coisa que o primeiro. Só que devido a toda essa visão, essa percepção que ele mudou, que ele trabalhou ali, talvez isso abriu possibilidades de sentimentos, né, de mudanças emocionais e psíquicas que nessa vida não vão ser úteis, mas em outras vidas serão. Né, no próprio plano espiritual, quando ele chegar no plano espiritual, né, em alguém, você já desencarnou, está sem a doença, esse próprio movimento que vai acontecer no plano espiritual já lhe permite uma evolução, já lhe permite mudar certas percepções ou possibilidades, que quando ele acordar lá do outro lado, opa, eu estou curado, eu estou, então deixa eu trabalhar aqui, deixa eu estudar, deixa eu fazer outras coisas. Né? Tudo bem, vai ficar triste, porque né, desencarnou, porque perdeu a encarnação, mas já vai vir um novo capítulo ali no próprio plano espiritual. E aí, quando reencarnar de novo, esse espírito ele já vai estar em outras possibilidades, em outros potenciais, para que a próxima encarnação dele seja mais útil, seja com mais progresso, né? Então, nós verificamos que o final, materialmente falando, foi o mesmo, mas a consequência espiritual foi bem diversa. E essa é a questão, o desafio nosso, né? É que nós possamos passar por essas situações, né? E que a consequência espiritual seja esse progresso. Não, peraí, passou por isso, sofreu, muitas vezes, né, como diz, comeu o pão que o diabo amassou, mas olha o salto de evolução que esse espírito deu. Olha o potencial que esse espírito abriu, através da humildade, né, através da maturidade, né, da resignação, da paciência, né, da vontade realmente sólida de mudar a sua vida no futuro, se né, tiver a cura, ou se não tiver a cura agora, né, a esperança de uma nova vida, né, que esse espírito saiu do planeta Terra com essa esperança, e que quando chegou lá, né, ele viu que tinha essa nova vida, né, isso lhe transformou em, não, peraí, deixa eu fazer outras coisas. Então, nós verificamos que né, o sofrimento, ele pode ser útil ou não, vai depender do como nós recebemos e como nós trabalhamos esse sofrimento. Né, se for apenas a crítica ali, né, ou o desespero, não vai ser útil. Tá? O espírito vai ter que talvez repetir essa lição. Mas se o espírito canalizar esse sofrimento, né, através da resignação, de todos esses assuntos que eu estava comentando aqui, ele vai conseguir fazer esse processo de evoluir, ou seja, usar a dor como um mecanismo de evolução, né? E aí ele vai, além de evoluir, no futuro ele não vai mais precisar sentir essa dor, porque ele aprendeu a lição. Né? A lição foi absorvida. Só que o que nós verificamos, infelizmente, muitas vezes é que há dor, mas não há esse processo de recapitulação, né? de transformação para que haja o aprendizado. Então, né, eu já falei bastante aqui, deixa eu passar para os companheiros aqui também, mas fica essa reflexão, né, e que nós possamos pensar que nem sempre a cura é o remédio. Né? Muitas vezes o remédio é justamente a reflexão, é o incômodo que a dor nos traz, que pode gerar uma cura maior, que é a cura da nossa emoção, do nosso sentimento,
né? Às vezes até uma mudança do nosso próprio caráter, da nossa própria direção espiritual, porque aquilo ali me incomodou, aquilo mexeu comigo e me forçou a mudar o meu destino. Então, né, fica aqui nos comentários, né, e o aberto aí para os comentários do... Vai lá, Kátia. O que eu tenho que falar? O Hugo já falou tudo, poxa. Não deixou nada, já explicou tudinho. Não vale isso, não. Ai, mas legal, viu? Eu sempre ouvi, né? Os irmãos da gente aí falando, né? O Hugo, o Delson, a Marília, tão importante. E fica aí, né? O Hugo estava falando e a gente pensa, né, na conexão desse aprendizado com a lei de causa e efeito. Que todos nós estamos, né, inseridos nela, estamos submetidos a ela, não tem como escapar. Você criou um débito, você vai ter que ter um resgate. Você vai ter que resgatar essa dívida de alguma forma ou de outra. Mas não assim pensando que Deus é um ser que castiga, né? Já vão tirar isso, né, da nossa mente, porque Deus não castiga ninguém. Deus não impõe para nós uma missão de sofrimento, porque nós, em vidas passadas, espoliamos, matamos, roubamos, prejudicamos, enfim, caluniamos. Não é assim que funciona segundo a doutrina espírita nesses ensinamentos que nos orienta, né? A gente se propõe, né, nas nossas encarnações, aí saudando, porque a nossa consciência pede a reparação. Ela meio que nós não estamos em paz conosco mesmo enquanto nós não saudarmos a dívida. É igual quando a gente aqui adquire um carnê. A gente adquire um carnê, por mais que a gente não tenha dinheiro para pagar, que a gente esteja no desespero, que a gente está desempregado, a gente quer pagar. A maioria das pessoas quer saldar sua dívida. Imagine quando a gente pratica algo de mal, que a gente enxerga como já um mal, né, dentro de nós, quando a gente manifesta isso na vida das outras pessoas por nossa culpa, porque nós demos um pontapé e que a gente causou algum prejuízo para alguém, ou alguma situação, enfim. Então, a gente vai querer saldar essa dívida, a gente não vai querer deixar passar muito tempo sem resgatar isso. Então, a gente parte para o plano espiritual, às vezes na vida presente a gente não consegue, mas numa vida futura a gente vai ter um preparo, a gente vai ter um esquema, um estudo, né, desses pormenores, para a gente obter o resgate do nosso karma, do nosso débito, da nossa dívida, enfim, do nosso erro, por conta da lei de causa e efeito. Essa irmã, né, teve essa cegueira, né, e como o Hugo bem disse, né, a gente precisa de paciência para a gente poder passar pelas coisas que a gente tem na vida, de passar. As nossas dificuldades exigem de nós a paciência, a coragem, a resignação. Logicamente que a gente não vai menosprezar essa dificuldade da irmã, que é muito grave mesmo, né? A gente vem desprovido de visão. É uma situação bem complicada. Mas, logicamente, que a gente pode, né, fazer uma relação de aquele reparo tem uma conexão com o mal que nós praticamos. E se Deus não envia tudo de uma vez, imagina, então a gente pode pensar, puxa, eu devo muito. E aí é um fator que a gente tem para a gente poder encarar o nosso problema, né? Encarar a nossa dificuldade. Essa irmã aí, no caso, de encarar esse momento aí da falta de visão. Mas o amor de Deus, né, ao lado, né, de todo problema que nós temos, tem o amor de Deus conosco, quando ele envia, né, as bênçãos para a gente atravessar a nossa missão, passar pela nossa vida. Temos o auxílio dos nossos irmãos de caminhada, temos, né, sempre alguém que vai olhar por nós, que vai nos auxiliar, né? Porque se não fosse assim, né, como a gente conseguiria passar muitas vezes pelas nossas dificuldades? Até aquela pessoa que está numa situação mais difícil, que não tem locomoção, não consegue se locomover sozinha, se não consegue enxergar. Tem gente que tem todas quase dificuldades que a gente não gostaria de ter. Mutilação de membros, né? A gente vai nessas instituições de caridade que cuidam de pessoas nessa situação, a gente vê que tem pessoas ali que andam com as pernas mutiladas, braços mutilados, e às vezes estão até sorrir, contente, tudo. E tem sempre uma mãe que olha por ela,
que cuida dela a vida toda, tem um irmão, tem essas instituições, pessoas que trabalham com voluntariado, tem aquelas que trabalham ali, né, assalariadas, mas tem aquelas que vão por amor, né, voluntários, cuidar. Então, mostrando que Deus não deixa ninguém desamparado. Pode ser a maior dificuldade desse mundo, e pode ser a pessoa mais maldosa desse mundo, vai ter sempre alguém que a ame, que queira cuidar, um ser de luz abnegado. Até tem na historinha, né, a gente, logicamente que a gente não tem comprovação, mas são histórias que se contam, né, tem uma questão do nosso irmão Hitler, né, que praticou muitos atos aí que a gente tem, logicamente a gente não quer passar longe dessas dificuldades, né, de trazer isso para a nossa encarnação, para a gente não ter esse resgate. Mas tem uma história, né, de que o nosso irmão Hitler, ele está como se fosse um espírito prisioneiro num planeta aí da nossa galáxia, e a história conta que o nosso irmão indiano, né, Mahatma Gandhi, pediu para olhar por ele, para auxiliá-lo nesse processo dessa solitária que ele está vivendo, né, que nessa prisão e nessa solitária. Então, ou seja, mesmo aquele ser que nós consideramos, né, que nós temos conhecimento de que é o mais maldoso, de que praticou vários atos insanos, tem um irmão, se essa história é verídica ou não, mas é uma história bonita de se ver, que se for real, tem um irmão aí de muita luz, que trouxe muita paz, muitos ensinamentos, que se voluntariou para cuidar desse irmão, né, na solitária. Então, nós vemos que Deus, mesmo tendo nós a dificuldade para vivenciar, não que Deus nos castigou, mas porque nós mesmos causamos, mas através das preces, através do amor, né, dos nossos irmãos, nós temos o auxílio que nós precisamos para atravessar os nossos problemas, por mais difícil que ele seja, por mais complicado, por mais doloroso, por mais tempo que nós tenhamos que passar por esses problemas, nós temos os auxiliares da nossa vida, através do amor de Deus, na nossa caminhada, para a gente não esquecer. Temos problemas sim, mas temos também recursos, e temos o amor de Deus na nossa vida, na nossa trajetória. Bom, o que sobra para eu? Né, Cátia? O que sobra para eu? Bom, gente, eu vejo nessa mensagem que vem das instruções dos Espíritos, né? Porque nós sabemos que instruções dos Espíritos nós não encontramos lá nos evangelistas, nem Mateus, nem Lucas, nem João, nem Marcos, nós encontramos só aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? É a mensagem trazida pelos Espíritos, aqueles que já viveram na carne como nós estamos hoje aqui, trazendo orientações, trazendo reflexões tão profundas como essa mensagem aqui desse Espírito Vianney, nos exortando aí, como diz o próprio capítulo inteiro aqui, a trabalhar os sentimentos, né? A trabalhar as emoções, a desenvolver essas habilidades, né? Às vezes nós estamos tão presos ainda que não aprendemos a desenvolver a habilidade dos 5 sentidos. Ele aqui já está um pouquinho além, já está pedindo que a gente aprenda a desenvolver talvez uma habilidade de um 6º sentido, né? Que é ver as coisas pela ótica espiritual, que é ver as coisas pela visão espiritual, né? Porque às vezes nós ficamos tão presos na matéria, porque eu não consigo, eu mesmo enxergando com os olhos da matéria, eu não consigo enxergar as belezas que Deus criou, as belezas do mundo. E aí ele vem aqui nos explicando as dificuldades que nós ainda carregamos, mesmo até enxergando, né? Querendo enxergar cada vez mais, mas não trabalhamos para desenvolver essas habilidades, esses sentidos, que é enxergar pelo olho do Espírito. Com certeza, esse Espírito Vianney que viveu na Terra, que teve essa condição de curar, né? Está sendo invocado aqui para essa cura desse cego, dessa criança cega, ele tem essa percepção, já tem essa reflexão, esse aprendizado, né? Que às vezes é necessário nós passarmos por algumas privações. Como o Hugo bem colocou, não é uma punição de Deus. E a Kátia disse agora, não é punição. Nós não estamos sendo punidos, nós estamos sendo corrigidos, né? Não é uma punição, é uma correção nossa mesmo, nós falhamos. Porque se a causa não está nessa encarnação, nós temos que olhar que nós trouxemos, já nascemos com essa deficiência, nós temos que olhar que, às vezes, em outra reencarnação, nós falhamos, e estamos aqui para aprender, para ter um novo ponto de vista, né?
Eu me lembro que, certa ocasião, palestrava, tinha uma palestra na nossa casa, não sei se a Kátia estava nesse dia, nessa palestra, em que o cadeirante ele chegou no expositor e disse assim: quando eu não era deficiente, e foi falando com o expositor aquelas coisas antes dele ser um cadeirante, né? Ele teve um acidente, ficou paraplégico e foi para a cadeira de roda. E ele colocou nesses termos, quando eu não era deficiente. Me lembro muito bem que o palestrante disse assim: não, quando você não era deficiente, não, você era deficiente. Hoje você não é deficiente. Ele ficou assim, meio boquiaberto, meio espantado, perguntou para o expositor: por que eu estou numa cadeira de roda hoje e o senhor diz que eu não sou deficiente? Ele disse: olha, meu irmão, quantas pessoas você movimentou para te trazer até aqui, até o palco aqui da palestra, até a casa espírita. A nossa casa não tinha acesso para cadeirante e tal, então, quando chegava uma pessoa dessa condição, era ali, movimentava vários irmãos para pegar a cadeira para subir para o salão, que era no piso superior da nossa casa, né? Para subir com esse irmão cadeirante, ó, quantas pessoas ele movimentou nesse caminho do bem. Então, nós temos que enxergar além das coisas materiais. Nesse sentido, ele se tornou um eficiente. Ele envolvia irmãos nessa condição. Né? Então, nós temos que ver por outra ótica também. Nós temos que analisar pela visão dos espíritos, da visão espiritual que nós temos que aprender a desenvolver. Porque às vezes eu vejo um beija-flor numa flor e eu não valorizo. Eu não vejo. Eu estou vendo, mas não estou enxergando verdadeiramente. Não estou observando. Por isso que Jesus nos diz assim: quem tem olhos de ver, que vejam. Quem tem ouvido de ouvir, que ouçam. Jesus já nos exortava isso, já nos ensinava isso no Evangelho. A buscar, como diz o irmão Faguri aqui, ó, Faturi, felicidades, a buscar essa felicidade para o longo prazo, né? Aprender o Evangelho no dia a dia, para nós ir conquistando essa felicidade, porque nós saberemos que é a partir dessas conquistas que nós vamos tendo no dia a dia, nas lições aqui aprendidas, que nós vamos alcançar mundos melhores. Mundos onde não vai haver mais dificuldades, cegueiras espirituais. O espírito passa a enxergar com sua luminosidade, passa a irradiar seus raios em todos os cantos. Então, é isso que essa irmã aqui vem nos dizer. Tomemos cuidado com o nosso corpo, com as coisas, né? Que as doenças físicas nos atingem. Se somos portadores hoje de diabetes, nós sabemos que é um dos fatores que nos traz cegueira. Também cuidar do corpo, da nossa alimentação. Está aqui na nota de rodapé. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar sua causa numa vida anterior. Isso que chamamos capricho da sorte, nada mais são do que efeito da justiça de Deus. Ele não se aplica a punições arbitrárias, pois quer sempre que entre a falta e a pena exista correlação. Então, tudo está ligado a tudo. Se eu estou tendo uma dificuldade, eu estou percebendo hoje que eu estou tendo um encurtamento de vista, minha vista está ficando cada vez mais opaca, cada vez menos visão, tenho que cuidar da minha visão espiritual, da minha visão física. Eu tenho que buscar a ciência como forma de tratamento, tenho que buscar modificar minhas posturas, né? Meus vícios, meus hábitos. Olha quanto o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina coisas de Jesus para vivenciarmos no nosso dia a dia. Juntarmos as experiências do nosso dia a dia, aquilo que a ciência vem nos trazer também, nos auxiliando. Né? Então, tudo isso é preciso enxergar, tudo isso é preciso que a gente saiba ter essa visão. Às vezes a cegueira não tá literalmente nos olhos fechados. A cegueira está na falta de não observar as coisas, de atenção. Na falta de sensibilidade, de sentimento. A cegueira também pode vir do coração. É aquele que não sente amor, aquele que não sente compaixão pela dor alheia, aquele que não tem um mínimo de sentimento pelo desafio do outro. Ele acha que o outro é merecido, que o outro está passando por aquilo porque é merecido. Tem uma causa e ele quer justificar o desafio do outro nessa causa. Não é assim, gente. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. O Evangelho diz que à medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Né? Com o mesmo peso que nós pesamos, nós seremos pesados. Ou seja,
É lei de ação e reação, lei de atração, lei de afinidade, lei de similitude. Nós vivemos tudo isso ao mesmo tempo. Então, o que é que nós estamos buscando para fazermos essa reflexão dessa cegueira que ainda estamos vivendo com os olhos do corpo físico? Né? Porque muitos a gente vê, muitos não enxergam. Muitos só enxergam o egoísmo, a vaidade, só vê o orgulho, só quer para si. Ou seja, ele não consegue enxergar a beleza que Deus cria para a gente em todos os momentos. Se a gente for estudar a anatomia do nosso próprio corpo, a manifestação espiritual através do nosso próprio corpo, olha, não precisava, eu acho que não teria mais, não precisava mais nem enxergar outras coisas se a gente conseguisse enxergar nosso próprio ser, nossa própria alma, né? Nosso próprio organismo que desenvolve um mecanismo que nos dá a vida, que nos mantém vivos, que nos mantém lúcidos, mas nada disso a gente valoriza. Então, é preciso a gente avançar um pouquinho mais sobre isso. Chegará o dia que a gente não precisar mais dos nossos olhos físicos, porque nossos olhos físicos estão na matéria. Nós não vamos precisar mais da matéria. Mas até aí nós temos que valorizar tudo isso que Deus nos dá, né? Todos esses sensores, né? Esses aparelhos sensoriais que nós temos para enxergar as coisas, para aprender as coisas. Queira Deus que não percamos muito tempo, né, na questão dessa cegueira de tudo, cegueira da falta de observância, das próprias leis que Deus nos coloca aí como ferramenta que nos impulsiona. Então, agradecendo que os irmãos que estão conosco, o tempo urgiu, né? Já foi-se. Então, vamos aí já falar aqui dos nossos compromissos aqui ainda hoje na Web Rádio Cristo Consolador, e logo depois já passamos aí para os irmãos para fazer a prece final, os comentários finais aí. Estamos finalizando, né, a nossa reflexão estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, desta manhã de segunda-feira, mas ainda hoje nós teremos às 18 horas o Refletindo com Jesus, que é o programa diário aqui da Web Rádio Cristo Consolador, e o tema é Mistérios Ocultos. Quem vai falar sobre esse assunto é nosso querido irmão Ivan Augusto, diretamente de Natal, no Rio Grande do Norte. Temos também às 18h30 um programa de 30 minutos, que é o nosso querido Edson Goldinho, direto do Rio de Janeiro, trazendo aí o Evangelho no lar e no coração, que é o culto do Evangelho no lar. E temos ainda programa Entre Irmãos, 20 horas, novamente volta o Hugo, agora com a Amanda, né, trazendo aí o tema trabalho material e carreira, né, fazendo uma reflexão sobre o trabalho material e sobre a carreira de cada um aí. E às 22 horas nós temos um Momento Consolador, né, é o programa também diário aqui da Web Rádio, sempre trazendo aí uma mensagem instrutiva aí de um livro, seja de Emmanuel, seja de André Luiz, o próprio Evangelho, né? Irmãos que gravam aí as mensagens e nós passamos aqui. Programa até 5 minutinhos só para a gente refletir no final da nossa noite aí. Então, agora eu já agradeço a Deus a oportunidade, agradeço os irmãos que estão conosco, aqueles que vão chegar. Agradeço a você, Hugo, a você, Kátia, a Marília, por sempre estar conosco aqui. Já desejo uma semana bem produtiva para cada um de vocês, para a família, e que tenha sempre êxito aí nas tarefas abraçadas aí. Fica o meu bom dia a todos. Kátia, Hugo, e depois Kátia faz a prece final. Bom dia a todos, que possamos refletir sobre esse ponto do Evangelho, buscando verificar em nós os desafios que a vida nos apresenta, as limitações, e que possamos desenvolver, né, esses olhos de ver, para que possamos conduzir a nossa vida, aprendendo as lições necessárias e aquilo que, né, não tiver, né, alternativa, né, remediado está, e, consequentemente, que possamos ter a resignação para lidar com essas limitações e seguir a nossa jornada, né, aprendendo. E aquilo que nós podemos alterar, que nós tenhamos a disciplina, a coragem, a diligência para
alterar e melhorar na nossa existência, né, na nossa conduta, nos nossos hábitos também. Então, um grande abraço a todos. Viu como dessa fruta ainda saiu suco, né? Ainda tem ensinamento ainda. Bom, então vamos lá, né? Agradecendo a Deus essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, bendito e amado. Ele que nos proporciona todo esse cabedal de informações, de estudo, de aprendizado, tantos exemplos divinos, maravilhosos que Ele nos deixou, tanta alegria, tanto preenchimento que dá no nosso coração. Vamos agradecer nessa semana que Deus proporcionou na nossa vida e que nós possamos fazer o melhor dela, que nós possamos extrair de nós esse suco divino da fruta que é o amor, a paz e a caridade, fazendo com que isso tudo se frutifique e possa matar a nossa própria sede e matar a sede daqueles que vêm ao nosso encontro, distribuindo esse suco do amor, esse suco da gratidão, esse suco da paz, da harmonia. Vamos agradecendo e eu desejo a todos uma boa semana, um bom dia e que vamos finalizando com a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Boa semana a todos. Fique com Deus.